Começa agora o programa Equipe em Casa, um show de conhecimentos indo até você. Vamos lá, galera que curte o programa Equipe em Casa. Procure o seu lugar nessa sala virtual. Mais um programa Equipe em Casa levando conhecimento e informação. E no primeiro módulo de hoje, língua portuguesa com a professora Michele. Olá, e voltamos agora para estudar o predicado. E o que é o predicado? O predicado é a parte da oração que traz toda a informação sobre o sujeito. Na aula passada, nós aprendemos a encontrar o sujeito e os tipos de sujeito. Hoje, nós vamos conhecer o predicado e os tipos de predicado. Vamos ao primeiro exemplo. Os alunos do Colégio Equipe tiraram boa nota no Enem. Lembra quais são os passos? Primeiro passo, identificar o verbo. Quem é o meu verbo? Tiraram. Então, eu vou circular o meu verbo. Vou fazer agora o segundo passo. Faço a pergunta antes do verbo. Quem tirou boas notas no Enem? Quem tirou boa nota no Enem? Os alunos do Colégio Equipe. Quando eu faço a pergunta antes do verbo, eu encontro sujeito. Então, os alunos do Colégio Equipe é o meu sujeito. Tudo aquilo que eu declarar do sujeito, ele é chamado de predicado. Então, tiraram boa nota no Enem é o meu predicado. Tranquilo? Então, eu já sei o que é o sujeito e eu já sei o que é o predicado. Então, vamos conhecer quais são os tipos de predicado. Nós temos 3 tipos: predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Vamos lá para o primeiro. Predicado nominal. O que é o predicado nominal? É o predicado que usa um verbo de ligação. O bolo é delicioso. Qual é o primeiro passo? Encontrar o verbo. É. Quem é delicioso? O bolo, sujeito. O que eu estou falando deste bolo? É delicioso. É o meu predicado. Então, sujeito e predicado. E por que ele é um predicado nominal aí? Porque eu tenho um verbo de ligação. E depois do verbo de ligação, eu posso identificar um predicativo. Nós vamos estudar mais tarde o que é um predicativo. O predicativo é a característica. É como se lá na morfologia ele fosse o quê? O adjetivo. Aqui na sintaxe, ele é chamado de predicativo. Como ele está dando característica ao bolo, que é o meu sujeito, ele é um predicativo do sujeito. Então, olha só, para ser predicado nominal, dentro do meu predicado eu preciso ter o verbo de ligação e eu preciso ter um predicativo. Vamos conhecer agora o predicado verbal. É o predicado que usa um verbo significativo de ação ou fenômeno da natureza. Lembra quando vocês estudaram os verbos, que vocês aprenderam sobre os verbos transitivos, os verbos intransitivos? Muito bem. O que é um predicado verbal? É um verbo que não é o de ligação. Ele vai ser um verbo de ação ou um fenômeno da natureza. Veja o exemplo. Aqueles meninos brincavam de bola. Primeiro passo, identificar o verbo. Quem é o verbo aí? Brincavam. Vou fazer a pergunta antes do verbo. Quem brincava de bola? Aqueles meninos. Pergunta antes do verbo, eu encontro sujeito. Aqueles meninos é o meu sujeito. Quem é meu predicado? Tudo aquilo que eu estou declarando do sujeito. O que eu estou falando daqueles meninos? Que eles brincavam de bola. Então, brincavam de bola é o meu predicado. Por que ele é predicado verbal? Porque brincavam é um verbo de ação. Eu não tenho nenhuma característica aí, eu não tenho nenhum predicativo dos meninos e nem de qualquer outro objeto. Então, predicado verbal. Agora vamos para o último. Predicado verbo nominal. O que é o predicado verbo nominal? Ele é a junção do predicado nominal. O
que eu tenho de importante no predicado nominal? Eu tenho de importante o predicativo. O que eu tenho de importante no predicado verbal? O verbo de ação. Então, eu vou juntar essas duas informações. Então, o que é o predicado verbo nominal? É o predicado que usa um verbo de ação mais uma característica do sujeito ou do objeto. Olha só o exemplo. Os torcedores cantaram nervosos o hino antes do jogo. Qual é o primeiro passo? Encontrar o verbo. Quem é o verbo? Cantaram. Qual é o segundo passo? Fazer a pergunta antes do verbo. Quem cantou nervoso o hino antes do jogo? Os torcedores, eles que cantaram. Então, os torcedores é o meu sujeito. Tudo que eu estou declarando do sujeito é o meu predicado. Cantaram nervosos o hino antes do jogo vai ser o meu predicado. Que tipo de predicado eu tenho? Verbo nominal. Por quê? Porque aqui eu tenho um verbo de ação e eu tenho, olha aqui o que mais, um predicativo do sujeito, que é a característica do meu sujeito, que no caso aí é o torcedor. Certo? Então, vamos recapitular aqui com 3 exemplos bem parecidos. Maria aguardava o resultado das suas provas. Quem é o verbo? Aguardava. Pergunta antes do verbo. Quem aguardava? Maria. Meu predicado é o que eu estou declarando da Maria. Aguardava o resultado das suas provas. Aguardava é um verbo de ação. Se eu tenho um verbo de ação e não tenho características, eu não tenho um predicativo, então eu tenho um predicado verbal. Outro exemplo. Maria estava ansiosa. Verbo estava. Quem estava ansiosa? Maria é o meu sujeito. Estava é um verbo de ligação. Se estava é um verbo de ligação e ansiosa ele é uma característica da Maria, então aí eu tenho um predicado nominal. E no último exemplo, Maria aguardava ansiosa os resultados dos seus exames. Vamos ver agora aqui. Verbo, aguardava. Maria, então, vai ser o meu sujeito. Lembra como é que eu faço? Pergunta antes do verbo. Maria é o meu sujeito. Tudo que eu declaro da Maria, predicado. Eu tenho ansiosa e tenho aguardava. Aguardava, ele é um verbo de ação. E ansiosa é a característica da Maria. Se eu tenho verbo de ação e tenho predicativo, eu tenho um predicado verbo nominal. Então, para ser predicado verbal, eu preciso de um verbo significativo. Ou seja, eu não tenho verbo de ligação e eu não tenho predicativo, não tenho a característica. Para ser predicado nominal, eu preciso obrigatoriamente de um verbo de ligação e preciso também de um predicativo, de uma característica do meu sujeito. E para ser predicado verbo nominal, eu preciso de quê? De um predicativo e de um verbo significativo. Ou seja, eu não preciso de um verbo de ligação, mas eu preciso de um predicativo. Tranquilo? Vamos exercitar? O sol entra cada dia mais tarde, pálido, fraco, oblíquo. O sol brilhou um pouquinho pela manhã. Quando nós encontramos uma questão dessa, que nós precisamos analisar o predicado dele, primeira coisa, verbo. Encontrei o verbo, separo o sujeito do predicado. Pego o meu predicado e analiso o seu verbo e se há características nele, se há predicativo. Então, vamos fazer isso. O sol entra cada dia mais tarde, pálido, fraco e oblíquo. Quem é o meu verbo? Entra. Então, eu já sei que o sol é o meu sujeito, porque eu fiz a pergunta antes do verbo. Quem é que entra mais tarde? O sol é a minha resposta. E vou pensar, entrar. Ele é um verbo de ação ou é um verbo de ligação? Ele é um verbo de ação.
Entra cada dia mais tarde, pálido, fraco, oblíquo. Pálido, fraco e oblíquo é a característica do Sol? Sim. Então, aí, eu vou ter um verbo de ação e vou ter predicativo do sujeito, que é o Sol. Se eu tenho os dois, meu predicado ele é um predicado verbo nominal. Com isso, eu elimino a letra A, B e C, porque ele quer respectivamente. Segunda oração. O sol brilhou um pouquinho pela manhã. Brilhou é o meu verbo. Brilhou um pouquinho pela manhã é o meu predicado. Vou analisar o meu predicado. Brilhou, verbo de ação. Tem alguma característica do meu sujeito que é o sol? Não tenho nenhuma característica. Então, aí eu tenho um predicado verbal. A única alternativa em que eu tenho um predicado verbo nominal e um predicado verbal é a alternativa E. Então, verbo nominal e verbal. Próxima questão. Paulo está adoentado. Paulo está no hospital. Vamos lá. Verbo estar. Está adoentado. Adoentado é a característica de Paulo. Então, aí eu tenho um verbo de ligação e tenho a característica do Paulo. Quando é que eu tenho um verbo de ligação mais um predicativo? É um predicado nominal. Se eu for por eliminação, eu já vou eliminar a letra A letra C e a letra D. Então, eu vou ficar com a B e a E. Vamos ver a outra oração. Paulo está no hospital. Paulo está no hospital. Aí, o verbo, ele já não é mais de ligação, ele é um verbo de ação, porque ele está praticando a ação de estar no hospital. Não é mais o estado em que ele se encontra, é a ação que ele está praticando de estar no hospital. Se ele está praticando uma ação, o meu verbo ele é significativo. Se ele é significativo, ele não está acompanhado de um predicativo, eu tenho um predicado verbal. Então, aí, a alternativa correta é a letra E. E aí, gostaram da aula de hoje? Não esqueçam que vocês podem comentar, fazer perguntas, pedir aulas de conteúdos que vocês estão querendo. É só nos seguir lá no Facebook ou lá no nosso YouTube. Estamos aqui para ajudá-los. Então pronto, quando falamos de qualidade, falamos de predicado. Equipe em Casa volta já. Pesquisas comprovam: escolas pouco arejadas favorecem a propagação do coronavírus. Aqui no Colégio Equipe, seu filho não corre esse risco. Temos ambientes amplos, confortáveis e arejados. O Colégio Equipe conta com a excelência do ensino híbrido, totalmente voltado ao novo normal. Colégio Equipe, 2º e 3º lugar geral no Enem. Matrículas abertas. Nesse segundo bloco, professor Igor, Química. Salve, salve, seja bem-vindo a mais uma aula de Química aqui no Equipe em Casa. Continuação sobre ligações químicas, parte 2. Para você que perdeu a primeira, pode revisitar o nosso canal no YouTube ou Facebook. Então vamos lá. Ligações químicas, lembrando que nós categorizamos em 2 tipos de ligações químicas. Nós temos as ligações intramoleculares, ou seja, as ligações que acontecem entre átomos, e as ligações intermoleculares que acontecem entre moléculas. Tranquilidade? Parte 1, parte 2, intramolecular, que nós vamos encerrar hoje, e nas próximas 2 aulas, parte 3 e 4, ligações entre moléculas, tá bom? Dando continuidade, na aula anterior falamos sobre as ligações iônicas e ligações metálicas. Hoje falaremos sobre ligação covalente. Ih, rapaz, vamos ver como é que funciona isso aí. Ligação covalente,
ocorre entre ametais, ou hidrogênio-hidrogênio, ou ametal-hidrogênio. Lembrando que o hidrogênio tem um comportamento semelhante ao dos ametais, tá bom? Os ametais têm tendência a receber elétrons. Os ametais têm tendência a compartilhar elétrons entre si. Ahá! Então vamos lá. Como é que esses compostos covalentes apresentam-se? Eles existem nos 3 estados físicos da matéria, à temperatura ambiente. Nós temos compostos covalentes gasosos, compostos covalentes líquidos, como por exemplo o bromo, e nós temos aqui compostos covalentes sólidos como carbono, grafite. No primeiro pode ser qualquer gás, um gás hidrogênio, um gás nitrogênio, um gás oxigênio, aí a gente vai embora. Compostos covalentes possuem baixa temperatura de fusão e ebulição comparados a compostos iônicos e metálicos, e compostos covalentes, em sua maioria, são maus condutores térmicos e elétricos, com exceção da grafite, carbono grafite, que é empregado, por exemplo, na fabricação de hardware, de máquinas de computador, por exemplo. Ligações covalentes, então, aqui nós temos a metal, cloro, pode ser o mesmo metal ou a metais diferentes, mas vamos começar do básico, a metais iguais. Então, fazendo a distribuição para os dois, que é a mesma, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então, ambos possuem 7 elétrons em sua camada de valência. Então, bora representar bonitinho dessa vez? Vamos colocar aqui 7 elétrons ao redor de cada cloro. Então, cada cloro precisa receber um elétron. Só que ametais têm tendência a receber elétrons. Então, eles precisam compartilhar. Então, vamos compartilhar um elétron de cada? Vamos. Circulei. Então, bora fazer a contagem agora. Cloro vermelho, cloro da esquerda, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando os elétrons estão circulados, não é só de um, pertence às 2 espécies. Então, ele atingiu estabilidade e tem os 8 elétrons. Cloro laranjinha, cloro da direita. Nós temos 2, 4, 6, dentro do compartilhamento, 7, 8. Estabilidade, tá bom? Só que, Igor, eu vou precisar fazer elétron por elétron toda vez? Não. A gente pode apenas representar com um traço, um bastão. Esse bastão significa que ali eu tenho 2 elétrons compartilhados, um em cada extremidade. Ah, simplificou minha vida, show de bola. E tem uma outra representação? Tem sim. Você coloca apenas os elementos envolvidos, então são 2 cloros, Cl2. Cada fórmula dessa possui um nome. A primeira é a fórmula eletrônica, porque mostra todos os elétrons. A segunda é uma fórmula mais simplificada, chamada de fórmula estrutural plana. Ela só mostra os átomos ligantes e a ligação acontecendo, mas fica subentendido que o cloro tem outros 6 elétrons que não estão participando da ligação. E a última é chamada de fórmula molecular, que mostra a quantidade dos átomos envolvidos. Tranquilidade? Tem outro exemplo? Tem sim, senhor, tem sim, senhora. Então vamos lá, oxigênio. Para os dois, o mesmo. Então a gente tem a distribuição 1s2, 2s2, 2p4. Então o oxigênio, na sua camada de valência, possui 6 elétrons. Então vamos lá, representei aqui 6 elétrons. O oxigênio precisa de apenas 2 para atingir a estabilidade. Então ele vai compartilhar 1. Aí vamos fazer a contagem agora. 1, 2, 3, aqui dentro do círculo 4, 5, 6, 7. E ele ainda não está estável. Então ele pode fazer mais um compartilhamento? Pode sim, compartilhou. Bora fazer a contagem agora do oxigênio da esquerda. 1, 2, dentro do círculo agora, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octeto, estabilizou, suavidade. Mesma coisa para o oxigênio da direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estabilidade atingida. Ah, então ele pode fazer mais de uma ligação, se necessário? Pode sim. Como é que a gente representa? A gente coloca 2 tracinhos. Cada traço
representam 2 elétrons sendo compartilhados. Então, eles compartilharam 4 ao todo. Show de bola. Então, aqui, olha, uma ligação, 2 ligações. Fica implícito que nesse oxigênio ainda tem 4 elétrons que não estão participando. Fórmula O2. Então, a gente tem a fórmula eletrônica, mostrando todos os elétrons, fórmula estrutural plana, mostrando apenas as ligações que foram feitas, e nós temos a fórmula molecular O2, que indica quantidade de átomos. Igão, está muito fácil. Está muito fácil. Eu quero agora ametais que possuem valências diferentes. Então, vamos lá. Tem exemplo, sim. Tem o carbono e o oxigênio. Distribuição do carbono, 1s2, 2s2, 2p2, parou aí. Do oxigênio, 1s2, 2s2, 2p4. Carbono na valência possui 4 elétrons, então ele precisa de 4 para estabilizar. Já o oxigênio precisa de apenas 2. Então, bora colocar aqui um oxigênio ao lado do carbono. Então, vamos lá. Compartilhou 1, compartilhou 2. Tranquilidade. Então, vamos lá. Oxigênio, 1, 2, 3, 4. Agora, os que estão compartilhados, 5, 6, 7, 8. Está estável. Bora ver o carbono. 1, 2. Agora, bora para os compartilhados. 3, 4, 5, 6. O carbono ainda não está estável. O que eu posso fazer agora, Igão? Simples. Coloca mais um oxigênio aí. Então, vamos lá. Coloquei mais um oxigênio. 2 compartilhamentos. Você sabe que o oxigênio, se compartilhar 2 vezes, já está estável. Bora verificar o carbono. Todos os elétrons do carbono estão sendo compartilhados. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Carbono está estável. Então, como é que eu representaria isso com a fórmula estrutural plana? Simples. Carbono no meio, 2 ligações para um lado, 2 ligações para o outro. Ele está com os 8 elétrons na camada de valência. Fórmula estrutural plana. E a fórmula molecular, 1 carbono, C, 2 oxigênios, O2. Fórmula molecular. Está aí. Você queria com ametais de valência diferente? O exemplo está na tela. Agora é o seguinte. Você viu que o compartilhamento ele pode ser simples, duplo ou até mesmo triplo. Aqui a gente tem, por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio ele estabiliza com 2 elétrons, então ele faz apenas um compartilhamento. Ele tem só um elétron, compartilhei com outro hidrogênio, cada um ficou com 2 elétrons. Show de bola. O oxigênio você viu que ele tem 6 elétrons, então ele tem que fazer 2 compartilhamentos para poder ficar com 8. Ligação dupla. O nitrogênio, 5 elétrons na camada de valência. Então, ele tem que fazer 1, 2, 3 compartilhamentos para atingir o octeto preenchido. Agora é o seguinte, se você está atento na aula, presta atenção nessa pergunta que eu vou te fazer agora. Seguindo essa lógica, você conseguiria formar os compostos SO, SO2 e SO3? Monóxido de enxofre, dióxido de enxofre e trióxido de enxofre, respectivamente. Você conseguiria? Vamos lá, passo a passo. Quem é o enxofre e quem é o oxigênio? Enxofre, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Oxigênio, você já conhece a distribuição dele. Ambos terminam com 6 elétrons em sua camada de valência. Igão, tá fácil. Então, vamos lá, tá fácil. Vamos lá. 6 elétrons aqui para o enxofre, 6 elétrons para o oxigênio. Então, tu sabe que cada um deles precisa fazer 2 compartilhamentos para poder atingir a estabilidade. Então, beleza, compartilhei 1, compartilhei 2. Show de bola. Faz a contagem. Oxigênio, dos compartilhados aqui, 2, 4. Dos que não estão compartilhados, 6, 8. Para o enxofre, 2, 4. Para os não compartilhados, 6, 8. E estabilizou. Ah, o SO foi fácil. E o SO2? Como é que a gente vai fazer ele? Então, coloca aqui, olha, rapidão, só para ilustrar, fórmula estrutural plana e fórmula molecular. Agora, bora para o SO2. Coloca o oxigênio aí. E agora? Ah, Igão, tá fácil. O oxigênio estabiliza com 2 ligações. Toma ali ligação no oxigênio. Bacana. Como é que vai ficar o enxofre agora? Bora contar o enxofre? Enxofre, 2 que não estão ligando, com os que estão ligando aqui na direita, 4, 6, da esquerda, 8, 10.
extrapolou o octeto. Mas esse composto não existe. Existe sim. Então, qual é a alternativa para isso? Simples. Como eu vou montar os compostos SO2 e SO3? Você precisa conhecer o conceito de ligação covalente coordenada, antigamente conhecida como ligação covalente dativa. Ela acontece quando um átomo compartilha 2 de seus elétrons sem receber nenhum. Para isso acontecer, o átomo ligante, quem vai fazer a ligação covalente coordenada, quem vai ceder os 2 elétrons, precisa estar estável. E ele tem que apresentar par de elétrons não ligantes disponíveis. Então vamos lá. Tem outra condição? Tem sim. A espécie que vai receber, ela tem que necessitar apenas de 2 elétrons para atingir o octeto. Então vamos lá. Primeira condição, o ligante, quem vai fazer a coordenada, tem que estar estável e tem que ter par de elétrons não ligantes. Quem vai receber tem que receber apenas 2 para atingir a estabilidade. Então volta para o exemplo aqui. SO2. O enxofre já está estável, primeira condição já está cumprida. Ele tem pares de elétrons disponíveis, aqui tem um par, 2 pares. Opa, primeira condição, show de bola. Quem vai receber oxigênio? Ele precisa de quantos elétrons? 2. Está tudo se desenhando. Então, a ligação covalente coordenada, o ligante compartilha os 2 elétrons sem receber nenhum. Como é que a gente sinaliza? Círculo nos 2 elétrons, setinha para onde eu estou querendo compartilhar. Então, esse oxigênio recebe os 2 elétrons, participa do rolê sem dar nada. Então, vamos lá. Contagem agora do enxofre. O enxofre permanece com 8, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele não recebeu nenhum elétron a mais. Agora, o oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que ele recebeu do enxofre. Ah, então é assim que existe o SO2? Com certeza. Representação eletrônica, está aí na tela. Representação estrutural, a gente coloca as ligações covalentes normais aqui e a gente representa com setinha a coordenada de onde vai para quem você quer compartilhar esses elétrons, tá bom? Agora é o seguinte, a fórmula molecular tranquila. Tem um enxofre, S, tem 2 oxigênios, O2. Igão, eu já estou entendendo. Quer dizer que, pela lógica, para fazer o SO3, ainda tem um par disponível. É isso que vai acontecer? Se você pensou isso, você está correto, corretíssimo. Então vamos lá. Coloca mais um oxigênio ali em cima. O ligante central está estável, ele tem um par para compartilhar. Quem quer receber precisa de 2. Então vamos lá. Coordenou, mandou para cima, oxigênio recebeu. Ele está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recebeu os 2 últimos do enxofre. O enxofre continua com seus 8 elétrons. Tranquilidade. Como é que fica a fórmula estrutural plana? Está aqui, olha, a ligação dupla do enxofre, coordenada com o oxigênio, coordenada com o outro. Todos os elétrons do enxofre agora estão sendo utilizados em ligações químicas. Show de bola. A fórmula dele é SO3. Essa é a ligação covalente coordenada. Nossa, no meu tempo de escola isso dava uma dificuldade, mas eu espero que tenha ficado bem tranquilo para você. Quer fixar? Hora de praticar? Exercício para a gente testar o conhecimento. Então, questão da UESP. Toma, questão porruda. Tendo conhecimento de como as ligações químicas se formam, podemos entender as propriedades dos compostos e imaginar como os cientistas projetam novos materiais, novos remédios, produtos químicos para a agricultura e polímeros usados em artefatos, tais como CDs, telefones celulares e fibras sintéticas se tornam possíveis porque os químicos entendem como os átomos se ligam em formas específicas. Com base nos diferentes tipos de ligações químicas, quais ligações químicas responsáveis pela existência da substância? Sódio metálico, sal de cozinha, ácido muriático e gás oxigênio. Como é que a gente vai entender? Simples, lembra lá, pega o conhecimento da aula anterior, ligação iônica ocorre entre metal a metal, ligação metálica entre metais apenas e ligação covalente entre ametais. Então vamos lá.
Respectivamente, começamos pelo sódio metálico. Opa, só tem metal. Se só tem metal, o composto é metálico. Daí você já elimina a letra A. Agora bora para o sal de cozinha. Sal de cozinha, sódio, metal, cloro a metal. Metal a metal, ligação iônica. Daí eu elimino a letra D. Próximo composto, ácido muriático, HCl. Opa! Hidrogênio é o hidrogênio, cloro é a metal. Mas eu falei para você que o hidrogênio comporta-se como a metal. Então, ligação entre ametais, ligação covalente. Então, até agora nós temos uma ligação metálica, uma ligação iônica e uma ligação covalente. Já matei a resposta, a correta é a letra C. Só que para finalizar, gás oxigênio. Opa! Ligação entre ametais, então mais uma ligação covalente. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o amei, o curtir, o joinha. Se inscreva no nosso canal, curta a nossa página e ative o sininho para mais notificações. E fique em casa. Se sair, use máscara. Forte abraço. Fui! Então, pessoal, átomos. Milhões de átomos ligados entre si. É assim que as coisas funcionam. Equipe em Casa volta já. No novo normal, uma boa escola deve oferecer biossegurança, espaço amplo e arejado para preservar a saúde de seus alunos. Tudo isso você encontra no novo Colégio Equipe no Trem. Uma nova escola com a excelência do ensino online e plataforma digital que está revolucionando o aprendizado no Brasil. O sistema SAE Digital. Em 2021, seu filho merece uma nova escola com segurança e conforto. Novo Colégio Equipe Trem. Matrículas abertas. Nesse terceiro bloco, mais uma aula de história, dessa vez com o professor Danilo. Salve, salve, turma boa! Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Danilo Mendes, professor do Colégio Equipe. E hoje nós temos mais uma aula aqui no Equipe em Casa, junto com vocês aí, certo? E hoje nós vamos estar aqui trabalhando na área de Ciências Humanas, certo? Com o componente curricular de História, certo? Então hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, de um tema que chama bastante atenção e de um tema que faz parte aí do currículo de História, não só do ensino fundamental, mas como também para aqueles que estão se preparando para o Enem, certo? Então você, aluno que está aí na preparação, você, aluno que está estudando bastante, não é isso? Para a sua próxima prova do Enem, nós vamos trabalhar aí o tema de Revolução Industrial, certo? E o tema de Revolução Industrial, ele é um tema que ele traz muitas variantes. Ele serve, inclusive, como um eixo, né? Como nós podemos dizer, como uma espécie de um guarda-chuva, porque ele traz vários temas com os quais a gente pode discutir. E aí é o que nós veremos aqui nessa nossa aula de hoje, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que entender é que a Revolução Industrial, ela traz o uso do carvão como uma fonte de energia. Ou seja, o carvão mineral ele vai ser a principal fonte nesse momento, quando a Revolução Industrial surge na Inglaterra no século XVIII, certo? E aí nós vamos ter o desenvolvimento da máquina a vapor, né, e a criação da locomotiva, que também vão ser fundamentais, minha gente, vão ser fundamentais principalmente para transportar os produtos, que nós vamos entender no decorrer da nossa aula aqui, a importância da locomotiva e do transporte de forma geral, que vão ganhar uma transformação muito grande, né? Vai ser um dos principais meios que vão ser modificados e transformados pela Revolução Industrial. Outra coisa que nós vamos encontrar na primeira Revolução Industrial é a invenção do telégrafo. Também vai ser extremamente importante para o desenvolvimento da produção, vai ser extremamente importante para o desenvolvimento da Inglaterra, certo? E nós vamos ter o aparecimento de indústrias têxteis, tá? Ou seja, é o setor de tecidos, é o setor têxtil que vai alavancar, que vai crescer e que vai fazer a Inglaterra se tornar aí a principal potência do mundo na segunda metade do século XVIII, correto? E nós vamos ter uma ampliação da indústria siderúrgica,
né? Ou seja, o setor de construção, de ferro, o setor de escavação, de mineração, também estarão juntos aí para alavancar esse sistema da Revolução Industrial que ocorre na Inglaterra, como eu falei para vocês, certo? E aí nós vamos entender aqui, né, que a Revolução Industrial, como eu falei para vocês, ela traz grandes transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho. Ou seja, como que ela traz essas grandes transformações no processo produtivo? Nós temos que entender que no decorrer da primeira Revolução Industrial, nós temos uma mudança, né, de um trabalho que era artesanal, de um trabalho que era manual, e nós vamos passar a uma produção industrial, certo? Então, nós vamos sair daquela produção em que tudo era feito de forma lenta, de forma gradativa, como eu disse anteriormente, de forma artesanal, para agora uma produção em grande escala, certo? Então, isso vai modificar não somente o sistema das fábricas, não somente o sistema de produção, mas também as relações de trabalho. Porque aquele homem que vivia no campo, que trabalhava na sua oficina e que trabalhava para si, para a sua subsistência, vai passar agora a ter um patrão, vai passar agora a trabalhar dentro de uma fábrica, vai trabalhar agora por um salário. E aí nós vamos ter o surgimento das classes tanto burguesa, que vão ser donas e proprietárias dos meios de produção, e a classe proletariada, certo? Então, como eu disse anteriormente para vocês, a Inglaterra, né, nós vamos ter a locomotiva e a primeira máquina a vapor. A máquina a vapor, minha gente, ela vai ser fundamental, principalmente, como eu falei para vocês, para o avanço do transporte. Tá? Porque os transportes eles vão ficar mais rápidos, os transportes, os meios de transporte, eles vão se locomover, como o próprio nome diz, da locomotiva, de forma muito mais rápida. Então, isso nós vamos ganhar uma impressão de que o espaço ele vai diminuir. Ou seja, nós vamos conseguir chegar a outros lugares de forma muito mais rápida. E aí, nós vamos também ter um maquinário voltado para a produção têxtil. Como eu falei para vocês, a produção têxtil é a principal indústria que vai surgir dentro da Inglaterra, principalmente com a produção de tecidos, com a utilização das lãs de ovelha, e isso vai promover, inclusive, o cercamento dentro da Inglaterra. O processo de cercamento ele foi extremamente importante, porque dentro da Inglaterra, as terras que antes estavam no espaço rural, né, elas eram utilizadas pelos camponeses, pelo trabalhador camponês. E esse trabalhador ele vai sofrer um processo de expulsão dessas terras. Com esse processo de expulsão dessas terras, elas vão passar a ser utilizadas para a produção da lã, ou seja, para a criação de ovelha, né, e, consequentemente, para a produção da lã, para subsidiar, né, essa produção e essa indústria têxtil, que tanto crescia dentro da Inglaterra e no mundo todo. Além disso, a Inglaterra ela vai se aproveitar das suas colônias, que vão produzir algodão em larga escala, e esse produto, o algodão no caso, ele vai ser extremamente importante para que a Inglaterra seja o país pioneiro na Revolução Industrial. E nós vamos ter, como eu falei anteriormente, a criação de locomotiva e de estradas de ferro, que vão entrar neste sentido de facilitar o transporte. A produção que ficava interiorizada, ou seja, que ficava dentro da Inglaterra, você poderia agora, com a locomotiva e com as estradas de ferro, transportar esses produtos do interior do país para os portos, por exemplo. E isso facilitava o escoamento da produção, isso barateava a produção e você conseguia exportar para outras partes do mundo, né? Buscando aí cada vez mais lucro, que era o interesse da classe burguesa, que era o interesse da Inglaterra, certo? Muito bem. E aí a gente vai entender uma mudança extremamente importante, minha gente. Uma mudança muito grande que vai ocorrer em relação ao trabalhador. Ao trabalhador. Como nós vamos perceber, a Revolução Industrial ela vai modificar o sistema de manufatura, certo? Em que ela vai ser substituída pela maquinofatura. Ou seja, o processo artesanal, o processo de produção diário, que levavam dias, semanas, agora vão ser feitos por máquinas. Quando você precisava antes de 10 pessoas para realizar um trabalho,
agora uma única máquina vai realizar, por exemplo, esse trabalho de 10 pessoas. Então a máquina ela também vai substituir o trabalho do homem, o trabalho do ser humano. Então é nesse sentido que nós temos uma modificação nas relações de trabalho, uma modificação nas relações sociais, em que nós temos aí o uso da máquina substituindo o trabalho humano. E aí isso vai fazer, minha gente, com que esses trabalhadores recebam baixos salários, certo? Em que esse trabalhador, que antes realizava todo o trabalho, agora ele vai apenas operacionar uma máquina. Com isso, o seu salário será baixíssimo, né? Isso vai trazer um empobrecimento muito grande para dentro da Inglaterra, principalmente para as pessoas que vieram do campo por meio de um êxodo rural forçado com o cercamento dos campos, em que essas pessoas vieram para dentro das cidades e se tornaram uma mão de obra barata. Uma mão de obra barata e que pôde ser utilizada por essas fábricas, que pagavam baixos salários, como eu falei para vocês. Então, a gente vai observar que não só o trabalhador comum, mas nós vamos ter também a exploração do trabalho infantil nas fábricas. Como você pode observar essa imagem, e eu sempre gosto de trazer imagens, porque elas também servem como uma espécie de texto, certo? Um texto não verbal. Então, uma imagem também pode ser analisada por vocês para que vocês possam fazer a interpretação. Como é o caso desta imagem, em que nós vemos aí crianças, certo? Que eram trabalhadoras no período da Revolução Industrial. Principalmente crianças que trabalhavam na mineração, por serem pequenas, por serem menores, adentravam a lugares que eram pequenos, que eram quentes e úmidos, para realizar o trabalho dos adultos, homens, por exemplo, que não conseguiam chegar até determinado local. E aí nós vamos ter, em relação a essas crianças, uma grande exposição a acidentes, a castigos físicos, ou seja, essas crianças que iniciavam o trabalho aos 6 anos de idade já sofriam vários castigos físicos por conta, às vezes, de mera desatenção. E passavam aí a trabalhar 14 horas por dia. E não muito diferente, também vai acontecer com as mulheres, certo? Com a Revolução Industrial, nós vamos ter uma absorção do trabalho feminino pelas indústrias como uma mão de obra barata. Ou seja, as crianças e as mulheres recebiam salários ainda menores do que os trabalhadores homens. Então, a mulher cumpria aí jornadas de até 17 horas de trabalho, recebendo até 5 vezes menos do que os homens trabalhadores, certo? Isso vai incluir também as crianças. Salários de até 60% menores, sofriam assédio sexual, sofriam violência também dentro do seu local de trabalho. E aí, as mulheres e as crianças, como eu disse para vocês, atuavam em ambientes apertados, ambientes fechados, com fuligem, e isso fazia mal para a sua saúde, inclusive, né? Em fábricas aí superlotadas e escuras, que acabavam trazendo vários problemas, inclusive de saúde. Só que nós vamos ter uma grande mudança, né, e uma organização, principalmente dos trabalhadores, dentro dessa primeira Revolução Industrial, no contexto da Revolução Industrial, em que nós vamos ter 2 movimentos que vão se destacar. O primeiro é o ludismo, em que os trabalhadores que foram substituídos pela máquina vão acreditar que essa máquina é o grande problema da falta de emprego, é o grande problema dos baixos salários. Então, eles vão destruir essas máquinas, certo? Só que, no decorrer do tempo, eles vão perceber que, mesmo destruindo essas máquinas, esse problema não será solucionado, porque a máquina pode ser facilmente consertada, né? Além disso, esses trabalhadores vão ser reprimidos, vão ser presos e até castigados. Outro movimento que nós temos é o cartismo, em que nós vamos ter pessoas lutando por direitos trabalhistas e também por direitos políticos, principalmente na questão do sufrágio universal masculino, em que os mais pobres não tinham o direito de votar, por exemplo, né? Então vai ser uma reivindicação desse movimento trabalhista. E, por último, mas não menos importante, o uso da greve foi fundamental, né, como organização desses trabalhadores, como movimento organizado, como um método, uma ferramenta para conseguir reivindicar e lutar pelos seus direitos.
Com isso, uma das grandes conquistas que nós temos é a redução da jornada de trabalho desses trabalhadores que trabalhavam até 17 horas por dia. E com isso nós encerramos a nossa aula. E lembrando, caso vocês tenham dúvidas, estamos no Facebook e no YouTube aguardando por vocês. Revolução Industrial. Essa revolução, sim, mudou o mundo para melhor. Equipe em Casa volta já. O Colégio Equipe continua dando um show de aprovação em medicina. Vitória Larissa Dias dos Reis e Yasmin Guerra Mendes, que também provaram a todos nossa excelência no ensino, sendo aprovadas no curso de medicina. Eu me orgulho de estudar na Equipe. Para mim, não existe colégio melhor que o Equipe. Colégio Equipe, segundo e terceiro lugar geral no Enem. Matrículas para 2021 abertas do maternal ao ensino médio. Nesse último bloco, uma resolução de exercícios de matemática com o professor Adalto. Olá pessoal, estamos aqui para mais um encontro com matemática. Vamos resolver algumas questões de matemática, de conjunto, problemas e tocar nossa aula de hoje, ok? Vamos então à primeira questão. Nossa primeira questão é assim, olha, numa turma, 40 alunos só comem torta de limão, 60 só comem queijo com goiabada, 20 não gostam de nenhuma das duas sobremesas e os demais comem as duas sobremesas. Havendo um total de 135 alunos nessa turma, pode-se afirmar que o total de alunos que comem as duas sobremesas é... Olha, esse é um problema de conjunto, né? Um problema de conjunto onde eu tenho dois conjuntos, né? Quem come a torta de limão e quem come queijo com goiabada, certo? E ele está pedindo na questão quem come as duas sobremesas, ou seja, a interseção. Só que a grande dica da questão é a informação de que um grupo de alunos comem somente uma sobremesa e o outro grupo só come a outra sobremesa. Porque normalmente a gente começa a resolver esse tipo de questão pela interseção. Mas nesse caso não. Nesse caso nós vamos começar desta forma. Eu tenho o conjunto da sobremesa de limão. Quem come só a sobremesa de limão? 40. Então ele está fora da interseção. Comem somente torta de limão. Quem come queijo com goiabada? 60. Queijo e goiabada. Não comem torta de limão. 60. Quem come as duas? É a interseção. E quem não come nenhuma, são aqueles 20 que não comem nenhuma, está fora dos conjuntos, né? Estão fora do conjunto. Agora eu vou calcular a interseção, que é o número de pessoas que comem as duas sobremesas, correto? Se nessa turma tem um total de 135 alunos, eu vou somar todos esses elementos e vou igualar a 135. Então, 40 mais x mais 60 mais 20 é 135. É uma equação do primeiro grau bem simples. Então, eu tenho que 40 mais 60 mais 20, 120. 120 mais x é 135. Então, eu concluo que o x é 135 menos 120, que vai me dar como resposta 15. 15 alunos comem as duas tortas. 40 comem somente limão, 60 comem somente goiabada com queijo, 15 comem as duas. Se ele perguntasse quantos alunos comem a torta de limão, quantos? Seria 40 mais 15, 55. Quantos alunos comem queijo com goiabada? Queijo com goiabada seria 60 mais 15, 75, ok? E quem não come nenhuma, 20. Então é um problema bem simples de conjuntos, ok? Resposta letra A. Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz assim, olha, enquanto este teste era produzido, Natânia segurava seu filho Pedro no colo durante 1/5 do tempo. Pedro gritava. Durante 2/7 do tempo, ele jogava coisas no chão. E os 54 minutos restantes, ele batia a palma.
O tempo de produção do teste corresponde ao tempo que Pedro ficou no colo de Natane. E esse tempo foi de... Então, olha só, é um problema de fração, certo? Um problema de fração, eu tenho aqui, olha, 1/5 do tempo, ele gritava. 2/7 do tempo, ele jogava as coisas no chão. E 57 minutos restantes, ele batia palmas, ok? Então, eu vou somar o tempo que ele gritava, mais o tempo que ele jogava as coisas no chão. Se eu somar essas duas frações, 1/5 mais 2/7, o mínimo é 35, eu posso multiplicar 7 vezes 5, 35, e eu multiplico 7 vezes 1, 7, 5 vezes 2, 10, para evitar o MMC. Então, eu tenho que a soma da fração vai me dar 17 sobre 35 avos. Tá? 17 sobre 35 avos do total do tempo que ele passou no colo. Só que esse tempo, ele passou gritando e jogando as coisas no chão, ok? Aí ele tem 57 minutos que ele fica batendo palma. Ou seja, o restante da fração, o restante do tempo, ele ficou batendo palma. Qual é o restante da fração? O restante da fração é o que falta para ficar uma unidade, não é isso? Então, o que é que falta no numerador para ficar igual ao denominador? Se eu tenho 17, para 35 falta quanto? 18. Então, eu tenho 18 sobre 35 avos do total do tempo que ele ficou no colo, ok? Essa fração corresponde ao quê? Ao tempo que ele ficou batendo palma, ou seja, 54 minutos. Então, vou pegar 18x sobre 35 e igualar com 54. Eu posso simplificar o 54 com o 18, vai me dar 3. Aí eu pego o 35 que está dividindo, passo multiplicando. 3 vezes 35 vai me dar 105 minutos. Aí as alternativas, olha, tem 54 minutos, 1 hora e 10 minutos, 1 hora e 30 minutos, 1 hora e 45 minutos, 1 hora e 50 minutos. Então, eu vou transformar 105 minutos em hora, ou seja, 1 hora tem 60 minutos. Se eu pegar os 105 e subtrair de 60, eu ficaria com 60 mais 45. 60 minutos, 1 hora, mais 45 minutos, isso me daria 105 minutos. Portanto, a resposta é letra D de dado. 1 hora e 45 minutos, ok? Uma questão de fração sempre recorrente nas provas do Enem. Vamos para a questão seguinte. Pneus usados geralmente são descartados de forma inadequada, favorecendo a proliferação de insetos e roedores e provocando sérios problemas de saúde pública. Estima-se que no Brasil, a cada ano, sejam descartados 20 milhões de pneus usados. Como alternativa para dar uma destinação final a esses pneus, a Petrobras, em sua unidade de São Mateus do Sul, no Paraná, desenvolveu um processo de obtenção de combustível a partir da mistura dos pneus com xisto. Esse procedimento permite, a partir de 1 tonelada de pneu, um rendimento de cerca de 530 quilogramas de óleo. Então, 1 tonelada de pneu, ele vai produzir 530 quilos de óleo dessa mistura do pneu com xisto, ok? Continuando a questão. Considere que 1 tonelada corresponde, em média, a cerca de 200 pneus. 1 tonelada corresponde a 200 pneus. Se todos os pneus descartados anualmente fossem utilizados no processo de obtenção de combustível pela mistura com xisto, seria então produzido, olha, isso é uma regrinha de 3, né? São descartados 20 milhões de pneus, né? 1 tonelada de pneus produz 530 quilos de óleo. Para produzir 1 tonelada, eu preciso de 200 pneus, certo? Então, vamos resolver a questão. Vamos calcular a massa
dos pneus, não é isso? Então, 1 tonelada está para 200 pneus, não é isso? X toneladas vão ser 20 milhões de pneus, que são os pneus que são descartáveis. Então, eu faço a regrinha de 3, as grandezas são o quê? Diretamente proporcionais, eu aumento a quantidade de pneu, aumento a quantidade de toneladas, então eu multiplico 1 vezes 20 milhões e divido por 200. Aí eu faço a proporção na regra de 3 multiplicando em x, elas são diretamente proporcionais. Simplificando 2 zeros do numerador com 2 zeros do denominador, eu tenho 100 mil toneladas. Então, olha, esses 20 milhões de pneus descartados, eles produzem 100 mil toneladas. Agora nós vamos calcular a quantidade de óleo produzida por essa quantidade de pneus, não é isso? 1 tonelada de pneus vai me produzir 530 quilos de óleo. Portanto, 100 mil toneladas vai me produzir quantos quilos de óleo? É uma regrinha de 3 também, diretamente proporcional. Aumenta a tonelagem de pneus, aumenta a quantidade de óleo. Aumento as duas diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, eu multiplico 1 vezes y e 530 vezes 100 mil. Transformando em tonelada, 1 tonelada você sabe que tem 1000 quilos, então eu tenho 53 mil toneladas de óleo. Resposta correta, letra B de bola. 53 mil toneladas de óleo. Bom, pessoal, vamos à quarta questão. A quarta questão diz assim: uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos de alimentos por dia. Animados com o resultado, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes, até o término da campanha. Admitindo-se que o ritmo da coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadado ao final do prazo estipulado seria de... Bom, isso é um problema de regra de 3. Com um detalhe. Qual é o detalhe importante? Eu tinha inicialmente a campanha com um grupo de alunos, não é isso? Com 20 alunos. E depois entrou para fazer essa coleta 30 novos alunos, né? Entrou 30 novos alunos. Então, é uma regra de 3 compostas. A regra de 3 composta seria o quê? Olha, o que é que nós temos? Nós temos as grandezas aluno, dias, horas por dia e a quantidade de alimentos, ok? Quantidade de alimentos. Então, inicialmente, eu tenho 20 alunos que trabalham durante 10 dias. 3 horas por dia, eles conseguem arrecadar 120 quilos de alimento, ok? Aí o grupo se mobilizou, todo mundo na escola ajudou nessa campanha, e o que aconteceu agora? Aumentaram 30 alunos, né? Entrou 30 alunos na campanha, então eram 20, aumentou 30, passaram a ter 50 alunos. Então aí que está a pegadinha, olha, 50 alunos. Eles trabalharam quantos dias? 20 dias. Quantas horas por dia? 4 horas por dia. E quantos quilos de alimento eles vão arrecadar? X. Ok? Feito isso, eu tenho que observar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Sempre em relação ao X que eu quero calcular. Então, nós vamos comparar. Primeira grandeza, aluno e alimento. Se aumentou a quantidade de aluno, o que acontece com a quantidade de alimento? Vai aumentar. Aumentam as duas, elas são o quê? Diretamente proporcionais.
Aí eu coloco, olha, grandeza diretamente proporcional. Aí eu vou analisar dias e alimento. Se eu aumento a quantidade de dias, eu vou arrecadar mais alimentos ou menos alimentos? Mais alimentos. Se eu aumento a quantidade de dia, aumenta a quantidade de alimentos, as grandezas também são diretamente proporcionais. E agora a quantidade de horas e a quantidade de dias. Se eu passo a trabalhar mais horas por dia, eu aumento a quantidade de horas que eu vou arrecadar esses alimentos, eu vou arrecadar o quê? Mais alimentos. Se eu aumento a quantidade de hora, aumenta a quantidade de alimento, as grandezas também são diretamente proporcionais. Então, todas as grandezas são diretamente proporcionais. Aí, o que é que a gente faz? A gente marca o elemento que está em cima do X. Eu marco 120. Quando a grandeza é diretamente proporcional, eu marco na horizontal que está o X. Diretamente proporcional. Se fosse inversamente proporcional, eu marcaria na horizontal que não está o X. Então, como as grandezas todas são diretamente proporcionais, eu vou marcar o 4, vou marcar o 20 e vou marcar o 50. Como eu calculo o X? O produto de quem está marcado. Quem está marcado? O 120 que está acima do X, o 20, o 50 e o 4, porque estão na mesma horizontal do X. Então, eu multiplico eles e divido por quem não está marcado. Quem não está marcado? O 20, o 10 e o 3. Aí eu encontro o valor de X. Olha só, quem estava marcado no numerador, porque são diretamente proporcionais, o 4, o 20 e o 5, e sempre o que está acima do X, e quem não está marcado, 20, 10 e 3. Esse produto eu posso simplificar o 20 com o 20, eu posso multiplicar o 3 vezes 10 dá 30, e eu simplifico com 120. 30 com 120 fica 4 no numerador. Aí eu tenho 4 vezes 50 vezes 4. Então seria 4 vezes 50 dá 200. 200 vezes 4 vai me dar 800 quilogramas, que é a resposta da pergunta, letra B de bola. 800 quilogramas, ok? Então, era o que nós tínhamos para hoje, essas questões bem interessantes. Pratique matemática, estudem cada vez mais e boa sorte, no futuro a gente se encontra. Um abraço. Ó bendito que semeia, números a cabeça cheia. Pessoal, mais um programa Equipe em Casa, nosso objetivo sendo alcançado, levar conhecimento, informação para o maior número de pessoas possível. Se precisar de mais, estamos nas redes sociais. Até a próxima. Termina aqui, Equipe em Casa. Um show de conhecimentos indo até você.